E aí sim, com a chegada na Inglaterra, essa concepção que nós temos hoje, essa visão do punk com o moicano, uma roupa, uma vestimenta, parte estética e musical, ela se concretiza aí. O Malcolm McLaren, ele na verdade, ele vai para os Estados Unidos, ele percebe isso, e como ele é um grande, ele trabalha, a esposa dele é estilista, eles vão e montam uma loja que se chamava Sex. E aí, daí surge o Sex Pistols, que o Sex Pistols é inspirado nessas bandas que estavam nos Estados Unidos, porém, com uma concepção, com uma mostra toda de identidade na Inglaterra. Jovens, filhos de operários, desempregados, e sem muita perspectiva, bem niilista mesmo. E aí se transformam naquilo que a gente percebe hoje como o punk conhecido, mas que teve a sua perda pela questão midiática, que aí se incorpora e acaba se perdendo, mas nem tanto, porque ele deixa de ser famoso, mas isso não quer dizer que ele perdeu a sua essência. Ele, na verdade, ele foi até bom que isso acontecesse, na minha opinião, porque aí ele se transforma no que nós conhecemos hoje, a resistência. E ele volta para a Califórnia, volta para os Estados Unidos, né? Sai de Nova York, né? Lá no início, volta para a Califórnia. E quando chega na Califórnia, na verdade, ele tem a mudança, porque aí ele vai com a questão política muito mais forte, voltado para a questão política. Aqui tem as bandas que participam do movimento, e essas bandas têm uma concepção mais forte. E o hardcore, que ele vai e se coloca com músicas muito rápidas, com tempos muito curtos, e vem na Califórnia. E aí quando acontece a rebeldia e a contestação, que dentro desse panorama sociopolítico e a recepção do punk no Brasil. O punk, ele nasce no Brasil, especificamente em São Paulo, tá? Essas redes econômicas, estado de exceção, ele vai acontecendo na época que a subordinação do Estado ao sistema capitalista e toda a questão da desemprego, falta de perspectiva de vida, e aí vai acontecendo essa montagem. Antônio Bivar é muito importante nessa minha dissertação, porque ele foi um dos primeiros a escrever sobre o punk no Brasil. Então ele diz, o punk surgiu numa época de crise e desemprego que tal fosse que ao longo se espalhou pelo mundo. O punk no Brasil ele tem um diferencial, no caso lá em São Paulo, porque ele estava agregado à questão das gangues. E esse foi um dos filmes, como o punk ele permeia, ele vai passando de ponto a ponto, ele vai pegando música, vai pegando estética, moda, comportamento, filosofia, e o cinema ele está muito junto. O Rafael Junino Araújo também faz parte que está também na dissertação de mestrado, onde eu faço essas constatações. Ele tem também uma pesquisa que fala a respeito do cinema punk, né? E aqui tem o The Warriors. Ele defendeu aqui. Mestrado em artes, uma orientação do Henri. Isso, pois é. E aí, essa forma de pensar, assistir a um filme e se colocar dentro dele, foi assim que o movimento em São Paulo ele começa a se agregar com as bandas. E The Warriors ela foi muito importante. Foi aí que os primeiros punks começaram a montar os seus canivetes e brigar com a polícia e essas questões todas, mas isso em São Paulo. E aí teve os festivais, o Festival Começo do Fim do Mundo, que na verdade se chama Festival Punk Sesc Pompeia, em 1982. Depois tem a gravação do LP Grito Suburbano, que reuniu Olho Seco, Cólera, Inocentes, as bandas que estavam lá dentro. E o lançamento do livro, que é Punk de Bivar. E aí tem a questão do jornalista Luiz Fernando Imediato, que chama de geração abandonada. Aí é o momento que a mídia começa a se colocar, se entrelaçar e se incorporar nesse elemento midiático de forma a denegrir, de transformar em aquilo que fosse ruim. O movimento punk acaba tendo uma exceção. Geração abandonada. Ele começa a fazer vários artigos e a Globo também vai colocando e as TVs e a mídia comum vai fazendo uma outra transformação na questão punk. Mas eles ainda sobreviveram. E o início da cena, Ferida Exposta. Quando eu fui fazer a pesquisa, eu primeiramente conversei com o Zompatia, a RHC, que está ali em Paulo, Linguiça, aqui, o Jacques. Só que ficou faltando a questão do início da cena. E aí eu me encontrei com o Marco, né, e o Celso, nós fizemos
recolocar. Na verdade, foi de trás para frente, né? Eu tive que colocar para o final essa questão do ferida exposta, não poderia deixar essa lacuna, né? E aí tem a questão de instrumento, dificuldade de gravação, de ensaio, porque jovens suburbanos sem emprego. E aí, muitos jovens também, entre 16 anos, 17 anos, 14 anos. Então, essa transformação de pegar e incorporar a música e colocar de uma forma que conseguisse fazer, mas porém com instrumentos muito limitados, né? E gravação quase nenhuma. Então a banda Ferida Exposta, ela abre a questão, ela é o preâmbulo, né? Para as outras vertentes, RHC, Zoopatia, o Grupo Motim, também estão. E aí foi através do show no Centro de Artes, né? Que surgiu a oportunidade de tocar no Socó Lanches. O Socó, ele existia como um centro, né, de música e cultura dos universitários, e que depois veio surgir a Rua da Lama, que existe ainda hoje, né? E foi em 1983 que eles fizeram a primeira apresentação punk, tá, na carroceria de um caminhão. E aqui a gente percebe que está aqui, né, sempre dessa forma, no faça você mesmo, feito à mão, cartaz, né, xerocado, fotocopiado, né, com a questão de colagens, né, montando muito semelhante aos fanzines. Aí o cartaz também está ligado a isso. E o símbolo da Anaquê. Esse é novo, é o símbolo atual agora da banda Ferida Exposta. Esse é um manifesto punk escrito pelo Celso Fernando, tá? Aqui a gente pode perceber também as mudanças, né? Que vai colocando as letras, são todas recortadas, né? De revistas, montadas e coladas com fotografias. E aí se monta o fanzine dessa forma. E vai copiando e passando para as outras pessoas, uma mídia alternativa. E a República do Rock, que é atual, né? Eles sempre, todo ano, eles fazem uma manifestação com as bandas Cultura e Arte, lá no bairro República. E aí eles transformam, convidam, né, várias bandas para participar, tá? E isso existe até hoje, mais uma vez por ano. E aí eu vou para Cariacica, que aí tem a identidade própria também desse município. Eu faço uma contextualização dentro do município, falando das questões sociais, como o bairro se monta, como que foi agregado esses elementos, pessoas do subúrbio, e sem ter dinheiro,